Foi. Grava. Tá lá? Por aí. Então, hoje a gente continua, então, a discussão sobre essência, fenômeno, continuidade, tá certo? Que a gente estava falando no último encontro. Só para lembrar, o que eu estava tentando argumentar no último encontro é que toda essa discussão das categorias ontológicas mais fundamentais, mais essenciais, categorias mais ontológicas, mais universais, que é substância, ser, essência, fenômeno, continuidade, ruptura, mais para frente, né? Salto ontológico, determinação reflexiva, mas isso lá para frente, com ele, tá certo? Todas essas categorias, elas brotam, na verdade, da vida cotidiana, elas vêm da vida cotidiana. Né? Não tem nenhuma das categorias ontológicas mais fundamentais que tenha sido algo, criado na cabeça dos grandes pensadores, que claro que foram criados na cabeça dos grandes pensadores, mas foram criados como resposta a problemas, questões, situações que são enfrentadas na vida cotidiana. Né? E essa necessidade que a vida cotidiana coloca, de que a gente seja capaz de uma elaboração intelectual, que seja capaz de explicar o porquê que o mundo é assim e não é diferente, já está presente nas sociedades mais primitivas, naquelas concepções animísticas, religiosas, tá certo? Das sociedades mais primitivas. E a primeira coisa, tá certo, que essas sociedades se defrontam, pelo menos uma das primeiras coisas que eles se defrontam, é com o fato de que a gente vive num mundo que aparentemente, imediatamente, é um mundo profundamente contraditório. Ao mesmo tempo, você tem coisas que são absolutamente perenes, aparentemente imutáveis, aparentemente eternas, né? Depois do dia vem a noite, tem primavera, verão, outono, inverno, todos os seres vivos nascem, crescem e morrem. Tá? Você tem algumas coisas que são muito estáveis e você tem algumas coisas que são muito mutáveis, muito efêmeras, muito passageiras. Você não tem um dia depois do outro, você não tem nenhuma relação social que se repita exatamente igual, você não tem, né, nenhum fenômeno da natureza que seja exatamente igual. Lembra aquela coisa, você nunca encontra duas folhinhas de grama exatamente igual a outra. Então, você tem ao lado de uma dimensão do mundo que aparentemente é imutável, você tem uma outra dimensão do mundo que é completamente imutável. E como que você explica essas duas coisas, tá certo? Veja, como você explica essas duas coisas? Esse é um problema. O outro problema é, por que você tem que explicar essas duas coisas? Porque se você não tiver uma teoria acerca do mundo, por que o mundo é assim e não é diferente, você não consegue tirar das experiências da vida cotidiana aquilo que é meramente passageiro e, portanto, não tem importância, e aquilo que é universal e, portanto, é fundamental. Pensa, o processo de acumulação de conhecimento, de experiência, o processo de desenvolvimento dos valores, da arte, nada disso seria possível se a gente não fosse capaz, de alguma forma, de dizer assim, nessa experiência de fazer esse machado, isso eu guardo para o futuro como conhecimento que vai me servir, isso aqui não importa. Né? Nas experiências da vida cotidiana, olha, isso é uma lição para a vida, isso não é. Se a gente não for capaz, nem que seja espontaneamente, nem que seja de uma forma não refletida, se a gente não for capaz de separar o singular do universal, o processo de acumulação de conhecimento é impossível. E óbvio, tá certo que, não é tão óbvio assim, e que isso significa, com todas as mediações, que todo o desenvolvimento das forças produtivas tem que ser agilizado. Eu não estou com isso querendo sugerir que é o processo de conhecimento que empurra o desenvolvimento das forças produtivas, é mais complicado do que isso. Mas se você não tiver um processo de acúmulo de conhecimento, você não tem desenvolvimento das forças produtivas, tá certo? Então, você percebe que, para que a humanidade possa se desdobrar como ela se desdobrou ao longo da história, é fundamental que você seja capaz de dizer, o mundo é assim, porque ele é assim, as forças que determinam o mundo são assadas, e porque o mundo é assim, eu sou capaz de ter conhecimento, sou capaz de ter ciência, sou capaz de ter filosofia, eu sou capaz de discutir por que este valor moral é superior e deve ser seguido em relação a esse, porque, percebe? Então, para tudo isso, veja, desde as primeiras sociedades, você tem que ter uma teoria geral acerca do mundo. Você tem que ter uma ontologia, portanto, uma teoria que explique por que o mundo é assim e não é diferente. Isso é ontologia, né? Por que o mundo é assim e não é diferente? E linguagem filosófica é quais são as determinações universais, mais universais do ser. Isso é ontologia, tá certo? Por que o mundo é assim e não é de outra forma? Por que o ser, tudo que existe, o ser, é assim e não é de outra forma? Então, veja, as primeiras explicações que tem nesse sentido são as explicações animistas das sociedades primitivas, que são aquelas explicações que
você tem um conjunto de deuses, e esse conjunto varia muito de acordo com a situação, de acordo com a cultura, de acordo com a civilização, né? Mas você tem um conjunto de deuses que ficam brigando entre si. E nessa disputa dos deuses entre si, você determina como que a natureza funciona. E o jeito que a natureza funciona determina a nossa história. Porque nesse momento da história, a gente está dependendo tanto da natureza. Lembra, não tem agricultura, não tem pecuária. A gente depende do que a natureza produz para a gente sobreviver. Então, nesse momento, veja, você depende tanto da natureza que o jeito como os deuses ordenam a natureza, ordena também a nossa existência. Tranquilo? E se eu quero, tá certo, fazer a minha história, eu só tenho um jeito. Ou através de poderes mágicos, eu consigo atuar sobre a natureza. Aí vem a magia, certo? Ou então, eu começo a fazer grandes cerimoniais religiosos para comover os deuses. E os deuses comovidos fazem na natureza se comportar do jeito que a sociedade precisa, que o agrupamento precisa. Tranquilo? Então veja, isto perdurou durante a história da humanidade durante milhares de anos. Não teve concepção de mundo que tenha perdurado na história da humanidade mais tempo do que as concepções helenistas. Enquanto não surgiu a agricultura e a pecuária, enquanto não surgiram as sociedades de classe, o que dominou a concepção humana eram as concepções helenistas. E aí, veja, o conhecimento do mundo e o conhecimento religioso era absolutamente fundido, uma coisa grudada na outra, inseparável da outra. Então, nesse momento, você não tem filosofia, você não tem ciência, né? Ou melhor, o que você tem de acumulação de conhecimento acerca do mundo, que lá na frente vai ser filosofia e ciência, tá certo? Isso vai se fazer de uma forma amalgamada, de uma forma junta, né? Fundida, tá certo? Com o pensamento religioso helenista. Mas, portanto, você não tem ainda uma reflexão, digamos, filosófica, científica, pura, separada, né, autoconsciente, que você pensa acerca dela, você desenvolve metodologias, categorias, né? Você não tem nada semelhante a isso ainda. Tranquilo até aí? Aí, veja, eu argumentei com vocês que na medida em que a história vai se desenvolvendo, a dependência do ser humano com a natureza vai diminuindo cada vez mais. Até que quando você tem o aparecimento da agricultura e da pecuária, aparece finalmente um modo de trabalhar a agricultura e a pecuária que possibilita o trabalho excedente. Ou seja, quem trabalha produz mais do que ele pessoalmente precisa, tá certo? E o resultado disso é que pela primeira vez a humanidade passa a contar com a possibilidade de fazer as forças, de ordenar as forças da natureza para produzir aquilo que a gente precisa, agricultura e pecuária. Isso reduz enormemente a nossa dependência da natureza, por um lado, e por outro lado, aumenta enormemente o espaço da vida cotidiana que depende das decisões da gente. Então, se a gente decide plantar na hora errada, a colheita vai ser pior. Se a gente decide plantar a semente errada, a colheita vai ser pior. Então, tem uma série de coisas na vida cotidiana que, obviamente, depende da nossa decisão e não da decisão dos deuses. E, portanto, o nosso conhecimento acerca do mundo passa a ser cada vez mais importante para a gente poder tomar decisões que cabem a nós, né? E não aos deuses. Então, veja, com a transição para a sociedade de classe, lembra, a gente sai da sociedade nômade, vai para a sociedade sedentária, começam a aparecer as primeiras cidades, rapidamente você tem Babilônia, Egito, Pérsia, Grécia, tá certo? Rapidamente isso vai acontecer. Na medida em que esse processo acontece, você passa a ter uma organização social muito mais complicada, muito mais complexa, com tarefas da vida cotidiana muito mais sofisticadas, muito mais complexas, que envolvem milhares e milhares e milhares, milhões de pessoas. E você tem que tomar decisões que já não podem mais depender dos deuses. Estava comentando com vocês no encontro passado. Para os gregos, por exemplo, decidirem, a gente vai decretar, vai declarar guerra, tá certo? Para esses inimigos ou não vamos? Ou como que a gente vai organizar a educação? Como que a gente vai organizar a economia? Como é que a gente vai fazer a expansão econômica? Como é que a gente vai organizar o exército? Não dava para fazer como fazia antigamente. Você ia para o arconte, que era o sacerdote, pergunta para ele faz uma reza, abre uma pomba, olha o fígado da pomba e diz, olha, tem que fazer assim, o assado. Percebe? Essas questões práticas, se você for esperar o arconte responder, a chance de dar errado é tão grande que, né, você só pode resolver corretamente essas questões se você desenvolver o seu conhecimento acerca do mundo. Para isso vai surgir a filosofia. Para isso, mais na frente, vai surgir a ciência. Tranquilo? E é nesse momento, quando a filosofia surge
como uma forma de pensamento acerca do mundo, de investigação acerca do mundo, que não mais depende dos deuses. Então, eu vou pensar o mundo como se os deuses não existissem, né? Na minha investigação acerca do mundo, a atuação dos deuses não interfere. Veja, quando você vai fazer isso pela primeira vez, você acaba tendo a elaboração das categorias filosóficas que vão se transformar nas categorias ontológicas, vão se transformar nas categorias que se tornaram clássicas na reflexão ontológica, que é substância, ser, fenômeno. Pela primeira vez aparece assim. Os gregos vão ser os primeiros que vão elaborar essas palavras todas, tá certo? E a ideia que eles têm, e aí em Aristóteles a gente vai ter isso da forma mais acabada, né? A ideia que ele tem é, veja, o ser, a substância, é rigorosamente eterno. Isso não tem começo, não tem fim. Né? Se vocês pegarem o primeiro motor imóvel do Aristóteles, do Logos, isso é eterno. O primeiro motor imóvel é eterno. Ele não foi criado, ele não vai desaparecer. O mundo tem uma dimensão que é imutável. Se é imutável, é eterna. Se é eterna, é perfeita. Porque nem pode melhorar, nem pode piorar, certo? Se ela piora, é porque não é perfeita, já tem a degradação dentro dela. Se ela melhora, é porque não é perfeita, né? Então, se ela é perfeita, ela é eterna, portanto, ela é imutável. Então, você tem uma parte da natureza, que é uma parte do mundo, que é uma parte rigorosamente eterna. Você não tem nenhuma transformação. E aí, lembra, no encontro passado, ele está pensando naquela esfera mais externa do universo, onde estão as estrelas fixas, tá certo? E depois ele, com aquela concepção dele, ele vai articular dentro desse mesmo mundo, que você tem essa esfera externa eterna, né? Ele vai articular o centro dessa esfera, que é a Terra, onde você tem a mais completa mutabilidade, a mais completa efetividade. E ele estabelece uma hierarquia entre o mais perfeito eterno, o mais imperfeito e imutável, né? Então, a esfera eterna e a Terra no centro dessa esfera, ele estabelece uma hierarquia onde cada coisa vai ter o seu lugar natural. Então aí ele vai falar de essência, de fenômeno. A essência de cada coisa corresponde ao lugar natural nessa hierarquia. O fenômeno de cada coisa é aquela coisa que é passageira, que é efêmera, que não é, né? O Platão vai utilizar a episteme quando se refere ao conhecimento da essência, das coisas eternas. A doxa, quando é falar do conhecimento do mercado, do conhecimento das coisas passageiras, um conhecimento, portanto, que não tem nenhuma importância, nenhum significado, porque é um conhecimento daquilo passageiro, não é da essência daquilo que fica. Né? Então, o ser já começou a ser pensado com a desenvolvimento da filosofia. Explicitamente, tá certo? Quando Parmênides, lá no comecinho, está dizendo ser é ou não ser, não é pronto, tá certo? Já está pensando claramente, né? E o ser significa tudo que existe, tá certo? Não é né? Dessa forma mais clássica, mais universal, mais geral, tá certo? Já está. Todas as categorias, com exceção do problema do salto ontológico e da determinação reflexiva, já estão presentes aí. Isso vai sendo elaborado com o tempo, tá certo? Né? A continuidade também vai surgir mais para frente, tá certo? Mas isso já está sendo elaborado aí de alguma forma. Legal, né? Veja como as coisas são malucas. Aonde a gente tem a reflexão mais acabada dos gregos sobre essas questões é num livro de Aristóteles chamado Metafísica. Ali que você tem ela não é só ali, tá certo? Mas ali que você tem a elaboração grega mais desenvolvida, mais acabada, está ali. Mas o Aristóteles escreveu esse livro chamado Metafísica. Esse livro, que hoje a gente chama Metafísica de Aristóteles, foi assim. Quando ele estava organizando as obras completas de Aristóteles durante a Idade Média, porque vocês lembram disso, né? O Aristóteles não escreveu como Platão uma obra, ele fazia anotações, né? Os alunos deles faziam anotações. Quando termina o mundo grego e termina o mundo grego, essas anotações dos alunos de Aristóteles são esparramadas. Uma parte está na biblioteca de Alexandria, outra parte está na Grécia, e naquele momento não tinha imprensa, então tudo era copiado na mão, tá certo? Cópias e cópias e cópias e cópias. Quando queima a biblioteca de Alexandria, uma parte importante desses manuscritos, vamos dizer, cópias mais próximas, porque é queimado junto. E o resultado disso aqui, a maior parte do conhecimento de a parte mais importante, fica com os árabes, não vem para o Ocidente, fica com os árabes. E os caras traduzem tudo isso para o árabe, tá certo? E traduzem. E os principais filósofos aristotélicos
que a gente vai ter nesse período anterior ao Tomás de Aquino são árabes, tá certo? Não são cristãos, né? São árabes. Então veja o que vai acontecer. Quando chega na Idade Média, e eu vou contar isso para vocês como Tomás de Aquino, né? Não é só o Tomás, mas enfim, ao redor do momento do Tomás de Aquino, eles descobrem que Aristóteles é o cara e não Platão, tá certo? Quando isso acontece, eles decidem organizar as obras completas do Aristóteles. E aí, depois eu conto para vocês detalhes, tem mil histórias, tal, mil sacanagens, inclusive, mas o que acontece é que eles organizam e sobra uma série de textos que eles não sabem onde colocar. Uma série de textos, que eles não entendem do que se trata, eles não sabem. Assim, tudo que ele está falando sobre o céu, eles colocam do céu. Tudo que ele está falando da política, coloca da política. Tudo que ele está falando da ética, como chama? Icoma. Então eles vão organizando por temas, né? Chega uma hora só um bolo de textos que eles não sabem onde colocar. São os textos que discutem continuidade não, mas fenômeno, essência, ser, tá certo? E aí eles pegam tudo isso e colocam num livro que fica depois do livro Física. Então, o livro que fica depois da Física, em latim é Metafísica. E aí surgiu a palavra Metafísica para denominar esse conjunto de textos, esse livro do Aristóteles, que ficava depois da Física. Veja que loucura. Então, mesmo a palavra metafísica, que hoje a gente usa com uma certa frequência, foi criada depois, tá certo? Durante a Idade Média, depois de Agostinho, inclusive, durante a Idade Média. E veja, e aí você tem as elaborações ontológicas mais interessantes dessa história que estão lá. Tranquilo? Tá? Então veja como essa reflexão grega ela vai ser dada pela humanidade de uma forma fragmentada, complicada, tá certo? Eu diria, só muito recentemente, provavelmente só a partir de Hegel e Marx, é que a gente teve de fato entender a importância do que esses caras estavam fazendo, tá certo? Mas provavelmente só a partir de Hegel e Marx. Chegando lá eu digo para vocês um pouquinho. Avanço? Veja, o que eu mostrei para vocês é que então, a vida cotidiana do modo de produção escravista foi, do ponto de vista ideológico, plenamente satisfeita, atendida pela elaboração grega, fundamentalmente pela elaboração aristotélica. Depois dos gregos não foi necessário nenhuma grande elaboração filosófica importante, tá, de peso, durante todo o escravismo. Vem depois da Grécia, lembra? Vem o mundo helênico, depois vem Cartago, depois vem Roma, e nunca mais vai surgir um grande filósofo, não tem necessidade. O que Aristóteles principalmente fez era mais do que suficiente para sustentar a concepção de mundo das classes dominantes que vinham. Quando começa a decadência de Roma, aí sim muda a qualidade da vida cotidiana e Aristóteles não dá mais conta. Porque Aristóteles, veja, onde que Aristóteles fundamentalmente não vai dar mais conta? O Aristóteles parte do pressuposto que o mundo é eterno. Essa estrutura, essa esfera, dentro do qual isto é eterno, isto não muda. E o grande problema que Agostinho está dizendo é que a decadência do Império Romano coloca na vida cotidiana, durante séculos, a questão da decadência. E a decadência diz, o mundo está mudando, o mundo não é o mesmo. A essência do mundo está se transformando. Né? Para os romanos, para a classe dominante romana, a decadência do Império Romano corresponde ao fim do mundo. A gente sabe hoje que não era o fim do mundo, mas é o fim do mundo deles, percebe? E o resultado disso é que eles têm que incorporar na concepção de mundo a possibilidade de explicar por que o mundo deles está acabando, porque, para eles, tá certo? Por que o mundo está acabando. Já não era mais eterno. Ou seja, você tem que juntar a eternidade e a efemeridade de tal forma que você possa dizer, isto que está aqui vai acabar. Veja, para a concepção aristotélica não tem cabimento dizer, esta vida na Terra vai acabar. Para Aristóteles, né, o inseto é inseto, o animal é animal, a planta é a planta, a água é forever. Né? Nunca vai ter dois Sócrates, nunca vai ter dois... Percebe? Mas isso faz parte da questão. Nunca vai ter duas bolinhas de grande... Mas vai ter sempre o ser humano, sempre vai ser escravista. Né? Então você tem uma estabilidade na Terra. Agora não, você tem que dizer, olha, este mundo vai acabar. Então você tem que juntar a eternidade com mudança, incorporando a necessidade da criação para você poder ter a possibilidade do apocalipse, do fim. Algo que não foi criado é eterno, não pode desaparecer. Então, se algo vai desaparecer, tem que ter um começo para poder ter um fim.
tá certo? Então você tem que criar uma dimensão de infinitude que de alguma forma incorpora a transformação histórica, coisa que para Aristóteles nunca se colocou. Tranquilo? Lembra, por que não se colocou para Aristóteles, se coloca para Agostinho? Porque a história da humanidade andou. Aristóteles conhecia o mundo que era a sociedade primitiva, depois Babilônia, Egito, Pérsia e Fenícia, mais nada, tá certo? Agora você já está passando, né, para a decadência do modo de produção escravista e você está claramente percebendo que o mundo está acabando, percebe? Então já não dá para você dizer, olha, esse mundo aqui, ele é eterno, ele muda, mas ele é eterno. Você tem que incorporar o processo de desaparecimento. Percebe que a história começa a entrar, ainda de uma forma maluca, né? A concepção de que tudo é história começa a entrar aos pouquinhos aí, ó. Começa a abrir as primeiras trincas. Está claro isso que eu disse? Tá vendo? Então veja, o que Agostinho vai fazer? Ele vai dizer, olha, na verdade o grande cara não é Aristóteles, né? O grande cara é Platão. Ele volta para a ideia do mundo das ideias e do mundo dos homens, faz a cidade de Deus e a cidade dos homens, e a partir daí ele estabelece que na cidade de Deus você tem a eternidade, a perfeição, o poder, você não tem outra potência além da potência divina, estabelece que só tem um Deus, porque daí você só tem um destino possível, você tem vários deuses, tem vários destinos possíveis, depende de qual Deus ganhar. Você pode inclusive se aliar com um Deus contra o outro, tá certo? Então depende de qual Deus ganha, depende aquele destino que você tem. Mas se você só tem um Deus, você só tem um destino, esse destino é imposto por Deus, você não tem nenhuma possibilidade de interferir nesse destino. Tranquilo? Então abandona o politeísmo, vê o moniteísmo, e aí Agostinho elabora o sistema dele. Então você tem uma essência absolutamente fixa, eterna, imutável, Deus, o bem, a bondade, etc, etc. E você tem a criatura de Deus, que somos nós, que é finita. Isso sim, tem começo, meio e fim, da Gênesis ao Apocalipse. E ele vai explicar o pecado não como uma criação divina, mas ele vai explicar o pecado como o resultado da ação da Eva. Então, é a Eva que através da sua ação introduz aqui o não ser, o pecado, né? A mudança, a derrelicção, a decadência, é aqui, tá certo? E isto tudo acontece porque Deus, a gente sendo criatura, não sendo perfeito como Deus, a gente é fortemente influenciado pelo demônio, pelo Lúcifer. A grande questão é, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, por que ele deixou a Eva ser corrompida pelo Lúcifer? Por que ele deixou surgir o Lúcifer? Percebe? Né? A grande questão é por que Deus permitiu que o pecado surgisse, que o mal surgisse. E a resposta de Agostinho é a resposta religiosa, não é filosófica. Esse é o pecado da soberbia. Se você quer entender as razões que levaram a Deus a fazer a obra dele, tal como Deus fez, você está com o pecado da soberbia, você tá não reconhecendo os limites da racionalidade humana e você está tentando usurpar a racionalidade que cabe a Deus. Isso é um pecado mortal, te leva direto para o inferno, tá certo? Fazer essas perguntas, tá certo? Leva você diretamente para o inferno, sem remissão, tá certo? Então veja, com isso, né, o Agostinho ele consolida uma concepção de mundo, uma concepção ontológica, em que você tem essência e fenômeno como coisas rigorosamente excludentes. A essência de Deus determina todos os fenômenos, porque todos os fenômenos são criaturas de Deus, e o que acontece nos fenômenos não tem nenhum efeito sobre Deus, sobre a essência. Então a essência determina o fenômeno, e o fenômeno não tem nenhum retorno sobre a essência, nenhuma ação de retorno sobre a essência. E ao mesmo tempo ele estabelece isto de tal forma, com uma exclusão tão completa, que pode desaparecer o mundo fenomênico, o mundo das criaturas, pode desaparecer, como vai desaparecer no Apocalipse, que não altera nada a essência da essência, tá certo? A essência do ser. Deus continua sendo exatamente o que ele é. Tranquilo? Nessa elaboração toda, veja, o Agostinho tem uma enorme contribuição a dar. Só estou repetindo o que ele viu me passaram para continuar. Uma enorme contribuição a dar. Para ele inserir a questão da decadência, ele tem que necessariamente dizer, olha, os seres humanos, eles estão aqui na Terra para sofrer e vivendo a decadência, a essência desse sofrimento, eles estão aqui porque eles cometeram o pecado original. E o pecado original, ele tem que ser transmitido de uma geração para outra,
com a mesma intensidade, sem perder força e se mantendo de uma forma rigorosamente estável, rigorosamente o mesmo. Veja, a Eva pecou, depois o Adão. Veja, eram dois. A humanidade hoje é muito mais que dois. Então esse pecado dos dois deveria ser dividido pela humanidade inteira. Não é dividido. Esse pecado dos dois é exatamente o mesmo em cada indivíduo. Ele se reproduz, na medida que vai aumentando a população, ele vai se reproduzir cada vez mais, tá certo? Então, veja, o pecado original ele permanece exatamente igual ao longo de toda a história até o juízo final. O que ele está dizendo é que tem um elemento que permanece, ó. Ele é o primeiro cara que vai enxergar na história dizendo, ó, isso aqui é finito, isso aqui termina, isso aqui é mutável, mas tem algo que permanece. Há um elemento de continuidade. Ele é o primeiro cara que vai falar da continuidade, como uma categoria do ser, uma categoria ontológica. Dessa esfera, tá certo? Fenomênica, que não é essencial, tá certo? Que não é Deus. Mas não era necessidade, né? Pensar, pelo menos foi uma necessidade de pensar dessa forma naquele momento. Claro, foi uma necessidade. Ele só seria capaz de explicar a decadência se ele explicar por que o pecado original cometido lá no começo da criação continua sendo o motor de toda a decadência, até terminar a decadência. Então, para explicar isso, tem que dizer, olha, o pecado original continua. Sim, mas mesmo que fala ontológico, mesmo com o outro... Ah, não, claro, sem continuidade não tem ser perfeito, claro. Porque, veja, por que para Aristóteles não tinha um problema de continuidade? Porque como aquela estrutura é eterna, ela não continua. Ela é. Percebe? A própria estabilidade do ser, a própria eternidade do ser, garante que ele é. Então o ser não tem uma continuidade, ele é. Percebe? O Agostinho vai dizer, Deus não tem uma continuidade, ele é. Não tem tempo, não tem transformação. Mas aqui onde tem transformação, aqui onde tudo é efêmero, aqui você tem continuidade. Percebe? Aonde a história entra, o Agostinho tem que colocar a continuidade para fazer com que na história o pecado original permaneça. E aí você explica a decadência. Como algo insuperável da vida. A decadência como algo insuperável da vida. Melhorou? Não? Pergunte aí, onde é que ficou a dúvida? A minha explicação é que não foi clara. Então, isso foi na Idade Média. Isso, comecinho, antes da Idade Média, a rigor, final do Império Romano. Mas ainda hoje, o conhecimento se explica muitas vezes por essa... Sem dúvida alguma, né? mas com a diferença que hoje em dia a continuidade, ela se faz pela essência. Eu puxo a gente chegando lá. Então a continuidade ganha uma importância, tá certo que não é assim, a essência não tem história, portanto não tem continuidade, é só no fenômeno, tá certo? A gente vai ver que o que diferencia essência e fenômeno é que na essência se concentra a continuidade. Mas tem que chegar no século XIX, tá certo? É entre Hegel e Marx essa questão. Tranquilo? Mas você tem toda a razão, claro. Não foi superada? Não, de jeito nenhum. Ela ganhou uma importância que ela não tinha antes, uma dimensão que ela não tinha antes. Avanço? Veja, o que vai acontecer? Quando a gente está chegando na época de Tomás, portanto, a gente está falando 800, 900 anos depois de Tomás Aquino, depois de Agostinho, a vida cotidiana tinha mudado de novo, tá certo? As determinações da vida cotidiana tinham mudado de novo. Você está no começo do apogeu da Idade Média. E o resultado disso é que, pela primeira vez, a Idade Média está dando muito certo. E está dando certo porque a nova relação de produção, a relação feudal, possibilita com que, pela primeira vez na história, você tenha um trabalhador que, diferente do escravo, tem interesse em trabalhar e aumentar a produção. Veja, o escravo, independente do que ele produza, ele vai receber muriçoca. Vocês querem fechar isso, senão os muriçoca vão infernizar a gente. Hã? Não, tranquilo? Ah, tá, então vai, achei que estava. E de repente entra uma nuvem aí, você fecha. Você consegue comandar? Eu não tinha sentido também. Ah, tranquilo. Então veja, o que está acontecendo, né? Veja, o escravo, independente do que ele produza, ele vai receber aquele mínimo no mínimo hora. Então ele sabota a produção o tempo inteiro. Então, para você fazer o escravo trabalhar, você tem que tratar ele como se fosse um cavalo. Lembra? A gente já viu isso. Veja, agora, quando você tem um trabalhador como servo, ele fica com aproximadamente 20% da produção.
A terra que ele vai plantar é sempre a mesma. A ferramenta que ele vai utilizar é dele. Veja, ele tem interesse em melhorar a fertilidade da terra, em melhorar as ferramentas, melhorar a semente, tá certo? E produzir cada vez mais, porque uma parte da produção é dele. Então, pela primeira vez, você tem um trabalhador que a classe dominante não tem que ficar em cima com chicote para obrigar o cara a trabalhar. A classe dominante tem que aplicar a violência para valer quando vai colher os 20%. Porque daí o cara esconde, diz que colheu menos, tá certo? Então aí ele tem que, né? Mas é só nesse momento, tá certo? Tirando isso, as coisas funcionam relativamente bem. E o resultado disso é que pela primeira vez, se você tem um trabalhador que quer aumentar a produção, a produção aumenta rapidamente. E o resultado disso é que o feudalismo vai conhecer um período de abundância, ele começa a dar certo. Você tem cada vez mais comida, cada vez mais cavalo, cada vez que as pessoas começam a comer cada vez melhor, a população começa a aumentar, as crianças morrem menos, os velhos vivem mais tempo. Veja, começa a haver um certo apogeu. E na medida em que isso acontece, a decadência desaparece da vida cotidiana. E Agostinho, que pensou todo o sistema dele para explicar a decadência, quando a decadência desaparece da vida cotidiana, veja, a questão decisiva que Agostinho centrou toda a explicação dele some. A vida cotidiana muda. Você precisa de uma outra concepção de mundo para explicar o que está acontecendo. Tranquilo? O problema agora não é explicar a decadência. O problema agora é explicar como é que numa sociedade que a vida está melhorando cada vez melhor, que a vida está cada vez melhor, por que nessa sociedade ainda eu tenho que acreditar que o mundo vai acabar, que vai ter o apocalipse, que apesar da vida estar cada vez melhor, nós estamos aqui para sofrer. Veja, não faz sentido isso. A vida está melhorando, né? Então a gente é menos pecador agora do que as gerações passadas, porque, percebe? Então o resultado disso, veja, é que o sistema, esta concepção de mundo, começa a trincar. E deste trincamento, tá certo? Desse processo de crise, que vai se prolongar durante séculos, não é um processo rápido, tá certo? Vai se prolongar durante séculos. Esse processo de crise vai levar a tomar Aquino. Veja, quais são os elementos que vão levar ao Tomás de Aquino? Bom, do ponto de vista econômico, você não tem mais a decadência, você tem o desenvolvimento, esse é o primeiro elemento importante. Do ponto de vista das relações sociais, você passa a ter uma relação social muito diferente do que era o Império Escravista, né, o Império Romano. Você deixa de ter um único núcleo central, Roma, que tinha um poder político, militar e econômico que ordenava todo o Império, e você passa a ter a Igreja Católica, que é o principal senhor feudal, mas é só o principal senhor feudal. Ela não tinha nem o maior exército, nem tinha o maior poder político, nem tinha o maior poder econômico, tá certo? Isso era uma coisa muito fragmentada. E, além disso, veja, você tem uma realidade que tem uma diferença muito grande. As pessoas no Império Romano, mesmo os escravos, tinham uma dimensão de que existia muita terra, que tinha norte da África, que tinha Oriente Médio, que tinha Inglaterra. Né? Os escravos em Roma vinham da Inglaterra, vinham da Gália, vinham da Germânia, vinham do norte da África, tá certo? Isso todo mundo sabia que o mundo era pelo menos o mundo que é da Inglaterra até o Oriente Médio, isso aí era algo, percebe? Agora não. A maior parte da humanidade, durante esse período da Idade Média, não andava mais do que 30 quilômetros a vida inteira. Então o que eles sabiam do mundo era desse tamanhinho, não tinha ideia do que existia para lá, tá certo? Não tinha ideia que tinha um mar Mediterrâneo, que depois tinha a África, não tinha isso tudo se perde. Tem partes da Europa que se perde o conhecimento de como fazer a roda. Você tem que voltar a fazer a roda de novo, tem que descobrir a roda de novo. Você imagina o quanto evoluiu, tá certo, nessa transição, essa dimensão da vida que eu estou dizendo para vocês. Mas na medida em que isso aconteceu, veja, surgiu uma nova relação de produção, né, o cérebro que lança o processo de desenvolvimento, e o resultado disso, veja, na medida em que você produz pouco, faz sentido você dar 10% da sua produção, o dízimo, né, para o padre. Porque afinal de contas o padre é que se encarrega de dirigir a sua alma para a salvação. E isto não é uma pouca coisa, sabendo que o Apocalipse está para chegar, está aí na esquina. Tá certo? Então você vê lá, você tem 10 ovos, dá um ovo para o padre, faz sentido. Tá certo? Né? Tá, afinal de contas, com isso você aumenta a possibilidade de você, no Apocalipse que está chegando, se dar bem. Tá certo?
Mas na medida em que o Apocalipse vai ficando cada vez mais distante, porque a decadência está ficando para as calendas gregas, né? Na medida em que a vida vai se tornando cada vez mais feliz, que você trabalha cada vez menos, porque na medida que vai aumentando a produtividade, você começa a ter cada vez mais feriado religioso, você começa a trabalhar, a vida começa a melhorar para todo mundo. Na medida em que isso acontece, cada vez tem menos sentido imaginar que o Apocalipse está lá na esquina. E se você produz 100 ovos, tem sentido você dar 10 ovos para o padre, o teu vizinho dá mais 10, o que o padre vai fazer com 30, 40, 50 ovos toda semana? E depois, quando a produção aumenta, o que a igreja vai fazer com tanta riqueza? Percebe? E rapidamente, então, começa a surgir uma disputa entre os servos e os senhores feudais. Os senhores feudais, também representados pela igreja, olha, pelo amor de Deus, não tem cabimento a gente produzir isso tudo e ficar tudo para vocês. Né? 20% para a gente, 80% para vocês. Esse 80% é demais, não tem, percebe? E o resultado disso é que começa uma luta de classes para valer entre servos e senhores feudais e a igreja no meio. E nessa luta, veja, a igreja começa a dizer, vocês têm que pagar o dízimo porque Deus criou o mundo assim, e se Deus criou o mundo assim é porque é para ser assim. Veja, Agostinho, Deus é a única potência, lembra? Onipotente, onisciente, onipresente. Se tem um rei, né, se tem um senhor feudal poderoso, se tem um papa, é porque Deus quis assim. Se Deus não quisesse, Deus não teria nem permitido, ele não teria, existiria. Então, se existe, é porque Deus quer assim. Se você está questionando que existe, é porque você está questionando, você está sendo inspirado pelo demo. Se você está sendo inspirado pelo demo, fogueira, está certo que quanto mais você sofrer na terra, menos você faz sofrer na mão de Deus ou na mão do demônio. Então, veja, você começa a ter um processo em que, de um lado, a igreja, né, e os senhores feudais vão justificar a sua dominação de classe via religiosa. E, por outro lado, os servos começam a desenvolver uma série de concepções religiosas para desautorizar a concepção religiosa da igreja. Então começam a surgir as famosas heresias aos montes. E o principal, digamos, o mote mais frequente dessas ideologias é a pobreza. Olha, se Deus privilegiasse, se Jesus, Deus, privilegiasse a riqueza e não a pobreza, Jesus teria nascido num palácio, não numa manjedoura. Então, se Jesus nasceu pobre, é porque, na verdade, a pobreza é abençoada e não a riqueza. E o que a igreja quer fazer com tanta riqueza? Então, você percebe que começa, a partir daí, surgir uma série de concepções religiosas que se contrapõem, as heresias que se contrapõem à igreja, e aí vira um processo de luta de classe mesmo, tá certo? A igreja organiza massacres de um lado, né? Os camponeses organizam ataques aos senhores feudais de outro, você começa um processo de guerra civil mesmo, né? De guerra, de luta de classe para valer. Guerra civil é exagero meu, mas de luta de classe para valer. E o resultado disso é que a igreja começa a perceber que o seu poder sobre os servos e, portanto, sobre a sociedade começa a perder força, começa a se dissolver. Ela tem que fazer alguma coisa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e tem que fazer alguma coisa do ponto de vista ideológico. Porque não dá mais para você chegar e falar, olha, vá fazendo o que você está fazendo, que vai vir o apocalipse. Ninguém tem mais medo do apocalipse, percebe? O apocalipse, vocês estão dizendo isso há tanto tempo, olha, percebe? Esse poder que a ideologia tinha começa a se desfazer. Então, no interior da própria igreja, lembra que nesse momento, né, você tem os camponeses, os servos, pela própria condição de vida deles, eles não têm condição de se transformar numa classe revolucionária, numa classe para si. Né? O resultado disso é que eles se revoltam, mas eles não têm como, de fato, propor uma alternativa viável. Veja, a única alternativa viável ao feudalismo era o capitalismo. Não dá para os servos proporem isso. Tá certo? E simplesmente destruir os senhores feudais não resolve o problema, porque você vai continuar trabalhando na propriedade privada da terra, você vai... Então, veja, não teve nenhum momento durante toda a Idade Média, não teve nenhuma revolta camponesa que de fato tivesse uma alternativa política, econômica, social, ideológica, tá certo? Que fosse viável historicamente. Então eles se revoltavam, mas eles perdiam sempre. Eles se revoltavam, mas eram destruídos sempre. Por maiores que sejam as revoltas, eles eram destruídos sempre, tá certo? Mesmo que tivessem vitórias iniciais, eram destruídos em seguida. Então o resultado disso, veja, é que quem vai de fato pensar esse problema vai ser parte da classe dominante. Vai ser fundamentalmente os intelectuais ligados à igreja que vão pensar essa questão. Você não vai ter nenhuma elaboração, tá certo?
Nenhuma elaboração mais profunda que vai vir das classes subalternas, dos trabalhadores. Tem interferência, as heresias levantam questões, geram problemas. Você tem pensadores como São Francisco, por exemplo, tá certo? Que certamente vão se inspirar no ideal de pobreza, né? Isso vem dos camponeses, não vem de Roma, né? Mas você percebe, ainda assim, não é um intelectual orgânico dos servos, percebe? Isso não vai acontecer. Veja, no interior da igreja tem 3 ou 4 fatos que vão ser muito interessantes nesse momento. O primeiro fato é que quando cai o Império Romano, e você lembra que o Império Romano chega até metade da Inglaterra. Os romanos conseguem conquistar a Inglaterra, mas não conseguem conquistar a Escócia, que é no norte da ilha, tá certo? Então o imperador Adriano constrói uma muralha, chamada Muralha de Adriano, que corta a ilha da Inglaterra em 2. Ao norte ficam os celtas, tá certo? E ao sul fica a dominação romana. Quando o Império Romano cai, os celtas varrem, tomam a Inglaterra inteira. E a Irlanda, que lembra, fica a Irlanda, a Inglaterra e a Europa. A Irlanda, né, fica sem contato com a Europa, porque no meio tem a Inglaterra que está com os celtas. Então, a Irlanda vai desenvolver um catolicismo muito diferente do que vai acontecer em Roma. É um cristianismo, é um catolicismo, é São Patrício e tudo mais, mas muito diferente. Eles vão defender, diferente do que Agostinho defendia, eles vão defender que se Deus deu a razão para os seres humanos, é porque Deus quer que através da razão a gente possa adorar melhor Deus. A razão tem uma razão. Existe uma razão para Deus ter dado uma razão ao ser humano. Assim, o ser humano pode admirar melhor a Deus. Então, veja, toda a fé tem que ser racionalmente demonstrada. E a gente só deve acreditar naquilo que a razão demonstra ser verdadeiro. Diferente do que está dizendo Agostinho, a razão humana é tão pequena frente à razão divina que a gente não pode racionalmente questionar a obra de Deus. Questionar racionalmente a obra de Deus é por onde o demônio entra. Tá certo? É você querer, né? É o pecado da soberania. Os caras estão dizendo, não. Né? A gente só deve acreditar naquilo que é racionalmente demonstrado. A fé, ela tem que estar junta com a razão, não é a fé sobre e contra a razão. O grande pensador deles é o Guilherme de Ockham. E ele é o cara que vai desenvolver isso de uma forma mais intensa, tá certo? Então guardem isso, tá certo? Você tem um certo racionalismo lá na Irlanda que está dizendo, olha, a gente só deve acreditar na fé que é racionalmente demonstrada, tranquilo? Ao mesmo tempo, veja, tem Aristóteles chegando na Espanha através dos árabes, e os árabes estão construindo na Espanha coisas fenomenais, tá certo? Você pega as cidades, Córdoba, que os árabes construíram lá na Espanha, as cidades eram incríveis, incríveis. Tem água encanada em todas as casas. Tem banheiro com água encanada, coisa que a Europa só vai conhecer muitos e muitos séculos depois. As cidades são abertas, são ventiladas, né? As mesquitas, né? As igrejas deles, são umas coisas incríveis. Eles têm uma técnica de construção, que é o arco pontudo, né? Aquele arco redondo, o arco pontudo, né? Que faz com que você tenha uma parede, aguenta um peso muito maior. Então você pode fazer janelas enormes, pode fazer vitrais enormes. Eles dominavam a técnica de vidro. Então as coisas são lindas. Se vocês forem nas mesquitas espanholas, é uma coisa absolutamente maravilhosa. Como eles não acreditavam no Apocalipse, onde o corpo e a alma iam se encontrar, lembra? Então eles podiam estudar anatomia, podiam abrir o corpo humano para estudar. No mundo católico, isso é proibido. Você tem que preservar o corpo. Mesmo que o corpo apodreça, você tem que preservar o corpo. Então, veja, eles manjavam do corpo humano muito, a medicina deles era muito melhor. Quando um senhor feudal, um papa ficava doente, ele chamava os médicos espanhóis, os médicos mouros, não chamava os médicos deles, tá certo? A matemática deles era fantástica, né? A arte da guerra deles era infinitamente superior. Veja, como é que é possível um povo infiel, que nem acredita na Bíblia, que leu o Alcorão, que acredita em Maomé, como é que pode um povo desse ser tão superior a nós, que somos os abençoados pelo verdadeiro Deus? Como é que pode uma coisa dessa? Então veja, começa a entrar via Espanha uma cultura, uma concepção de mundo, uma ciência, uma medicina, uma astronomia, uma filosofia aristotélica,
muito superior ao que o mundo católico era capaz de produzir. Mais uma vez, mais um elemento para corroer o poder da concepção agostiniana, tá certo? Para piorar ainda mais, veja, na medida que você tem o apogeu do feudalismo, você tem aquele excesso de produção que vai levar ao início do desenvolvimento do capitalismo, lembra disso? Lembra? As rotas comerciais, renascimento comercial. Então, na medida que o capitalismo começa a desenvolver, surge algo que o agostinianismo não pode absorver nunca. Começa a surgir uma classe social que vai se desenvolver rapidamente, que começa a acumular rapidamente uma riqueza, e esta forma de riqueza não cabe dentro do agostinianismo. Veja, na ordem criada por Deus, aonde que está a burguesia? E na ordem criada por Deus, aonde que está o poder do dinheiro? Percebe? Para o agostinianismo isso era impensável. Como é que é possível você imaginar que uma pessoa vai ficar rica sem produzir absolutamente nada? Ele pega um saco de trigo, coloca na carroça, vai andando, troca por cevada, por trigo, e o cara vai ficando rico sem produzir nada. Como isso é concebível? Toda a riqueza tem que vir do suor humano, e o suor humano é transformando a terra. Não é aí que se produz a riqueza. Como é que alguém pode ficar rico sem trabalhar? Que para eles o comércio não era trabalho, tá certo? Como é que alguém pode ser? E mais, como é que você pode, um senhor feudal precisa de dinheiro, você empresta dinheiro para o senhor feudal, e depois você quer que o senhor feudal devolva dinheiro para você, numa quantidade muito maior do que você emprestou para ele. Como é que você pode cobrar juros? Por que você deu 10, como é que você pode pedir 12 em troca? Veja, como é que você pode comprar uma coisa por 5 e vender por 7, por 8? Isso não é justo. Veja, essas questões todas não cabem na concepção agostiniana, e todavia o comércio está se desenvolvendo cada vez mais. Os senhores feudais, que estão com uma produção excedente no feudo, querem nesse momento desenvolver o comércio, que é o jeito de transformar a produção excedente deles em dinheiro, portanto acumular riqueza, percebe? Então nesse momento nem os senhores feudais mais seguem a orientação da igreja de não pagar juro, de não fazer comércio com dinheiro, de comprar barato e vender caro, percebe? A concepção agostiniana está fazendo água por todos os lados, vocês percebem? É um barco que está afundando rapidamente, um transatlântico que está afundando rapidamente. Tranquilo? Veja, dentro disso, então, surge no interior da Igreja Católica uma série de pensadores muito importantes que estão dizendo tem que reformar, tem que reformar, tem que reformar, não pode continuar assim. Se a gente quer manter a verdade de Deus, a verdade da igreja, se a gente quer manter a cristandade, etc., nós temos que reformular essa coisa, porque é claro que o agostinianismo não dá mais conta. E entre esses pensadores, um dos mais importantes vai ser Abelardo, que está aí em Paris, eu vou falar de Paris para você, na geração imediatamente anterior ao Agostinho, Tomás de Aquino. Abelardo do Abelardo de Heloísa, tá certo? Aquele caso de amor que eu já contei para vocês. Veja, o que está acontecendo em Paris especificamente? Paris está no centro é exagero, mas num ponto muito importante daquela rota comercial chamada Rota da Champagne, que vai da Holanda, Bélgica, região de Flandres, até o norte da Itália, que era a rota terrestre comercial mais importante que a Europa tinha. Paris não está exatamente no meio, mas está numa posição estratégica muito importante. Então Paris se transforma rapidamente num centro econômico muito importante. A burguesia começa a se desenvolver, e a burguesia, para desenvolver uma teoria, uma concepção de mundo que defenda os seus interesses contra os senhores feudais, funda a universidade. Né? Para quem não sabe, a universidade é a criação da burguesia. A primeira é criada em Bolonha e a segunda é criada em Paris, tá certo? Se tem entre as muitas instituições que a burguesia criou, uma delas é a universidade, tá certo? Surge com a burguesia. E a universidade funciona em Paris assim, ó. A universidade é um espaço em que todo mundo pode dizer o que quiser e a igreja não pode perseguir. Essa é a função da universidade, a famosa liberdade de cátedra. Na cátedra, você faz o que você quiser. Ninguém tem poder de dizer para você em sala de aula o que você vai fazer. Tá certo? Isso é a famosa liberdade de cátedra. Que agora está acabando na universidade, né? Nem se sabe mais que existe. Mas até a ditadura existia. Tá certo? Durante a ditadura, não teve, pelo menos que eu saiba, não teve nenhum cara que foi preso dentro de sala de aula.
Pode ter sido preso na universidade, pode ter sido, mas dentro de sala de aula nunca se prendeu ninguém, tá certo? Nem isso. E tem vários casos, tem um caso aqui na universidade, o pessoal mais antigo que conta. Pessoal aqui que a polícia veio prender um professor na universidade, o reitor da época, que era o Simão, que é o nome da reitoria aqui, AC Simões, do campo, né? O AC Simões, que era o reitor, pegou o cara, colocou dentro da reitoria e não deixou a polícia entrar. Tá certo? Isso aconteceu várias vezes, não foi só aqui. Tá certo? Aquela coisa, olha, aqui dentro a polícia não prende, tá certo? Hoje em dia está do jeito que está, né? Tá certo? Mas enfim, então veja, se cria a universidade com a finalidade de ser um espaço em que se pudesse discutir as coisas sem ser perseguido pela igreja. E o que ia ser? E o que ia ser discutido? As coisas que interessavam a burguesia e as coisas que interessavam a ala reformista da igreja, que queria reformar o agustinianismo. E como Paris era um centro comercial importante, rapidamente se transforma num centro comercial, um centro intelectual importante. A Universidade de Paris vai rapidamente se transformar no principal centro europeu de renovação da concepção de mundo medieval. E é aí que vai aparecer Tomás de Aquino. Tranquilo? Então veja, Tomás vai sair de Roma e vai para Paris, porque em Paris você tem o principal centro de estudo, questionamento, investigação de como seria possível manter a cristandade através de um processo, tá certo, que tem a ver com, né, transformações sociais, políticas, mas que tem a ver, aí, do ponto de vista de Agostinho, tem a ver com a transformação da concepção de mundo. E é para lá que ele vai. Tranquilo? Olha que legal. Quando ele chega lá, veja, Abelardo tinha morrido há pouco tempo. Guilherme de Oca, as lições de Guilherme de Oca, né, a fé tem que ser associada à razão. A fé não está acima nem contra a razão, né, associada à razão. Isto, tá certo? Está chegando com enorme força. Ele está recebendo todas as influências aristotélicas através dos árabes. E ele fala, pera, nós temos uma chave aqui para a gente começar a reformular tudo. Reformular tudo como? Assim, ó, vamos abandonar a concepção agustiniana da cidade de Deus, da cidade dos homens, e vamos adotar a concepção aristotélica. A gente tem, o Deus criou o universo finito e esférico, no centro do universo está o inferno, ao redor do inferno está a terra, na esfera mais externa eu tenho o paraíso, eu tenho Deus, eu tenho a eternidade, eu tenho a bondade, e você tem uma hierarquia religiosa, uma hierarquia santa, que vai de Deus com a Santíssima Trindade, a Virgem Maria, o São Pedro, os santos que são menos santos, os arcanjos que são menos arcanjos, até chegar na face da terra. Na face da terra você tem o Papa, que é o único que tem contato com o Espírito Santo. Depois, embaixo do Papa, você tem a igreja, embaixo da igreja você tem os fiéis, embaixo dos infiéis você tem os infiéis, os mouros, embaixo dos infiéis você tem os hereges, aqueles que conheceram a verdade e abandonaram a verdade, e abaixo dos hereges você tem o demônio. Você tem uma hierarquia divina, percebe? E essa hierarquia divina é a criação divina, portanto, essa hierarquia é eterna. Então, o mundo sempre ia ser feudal, tá certo? O mundo dos homens ia sempre ser feudal, o Papa sempre ia ser aquele que tinha contato com o Espírito Santo, portanto, ele é infalível, ele sempre sabe qual é a melhor opção para se tratar, tá certo? E com isso, veja, você oferece uma concepção de mundo, que eu já vou mostrar para vocês, que resolve grandes problemas que a concepção agostiniana não conseguia resolver. Mas essa é a reforma principal que o Tomás vai fazer. Abandona o esquema de dois mundos e adota um esquema geocêntrico, o inferno no centro, a terra ao redor do inferno, e essa esfera externa está sendo sempre a esfera mais eterna, onde você tem o paraíso, Deus, Santíssima Trindade, etc. E a hierarquia que Aristóteles tinha estabelecido do eterno ao efêmero se transforma numa hierarquia divina, numa hierarquia de santos, arcanjos, etc, etc. E assim você explica o universo inteiro. Tranquilo? Veja, quais são, estou ficando preocupado com o horário, veja, quais são os problemas mais graves que o Tomás ele vai enfrentar para resolver? O primeiro problema, que era um pepino para a Idade Média, veja, Agostinho está dizendo, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, não tem outra força além de Deus, outra potência além de Deus. Não tem outra presença além de Deus, Deus está presente em todas as coisas. E não tem outro conhecimento além de Deus, Deus conhece tudo. Então, tudo que acontece, Deus já sabe que vai acontecer. Isso significa para Agostinho a teoria da predestinação. Quando Deus
criou o paraíso lá atrás, ele já sabia, até o juízo final, quem ia se salvar e quem ia se perder. Ele já sabe que folha da árvore vai cair em tal dia, como vai cair, já sabe. Quem vai pecar, aquele pecador que vai se arrepender profundamente na hora da morte vai ser salvo. Aquele santo que na hora da morte vai duvidar de Deus e vai para o inferno. Ele já sabe o que vai acontecer a vida de todos. E não tem o que a gente faça para alterar esse destino. Esse destino já está traçado por Deus. Porque a gente não tem nenhuma potência contra a potência divina. Deus é onipotente, Ele é a única potência. Não tem outra força que possa se contrapor à força divina. Portanto, o nosso destino já está predestinado. Não tem o que a gente faça. Já está determinado como a nossa história vai ser. Tal como a história da criação já está predeterminada, predestinada. Da Gênesis ao Apocalipse. Não tem escapatória. Qual que é o problema? Veja, se tudo que a gente faz já está predeterminado por Deus, significa que a gente não é responsável pelo que a gente faz. Se a gente mata alguém, a gente só matou porque Deus quis, permitiu e fez a gente matar. Então, por que você vai punir um assassino? Você tem que punir Deus. Deus é que é responsável pelo assassinato. Se o cara é virtuoso, ele é virtuoso porque Deus quer, ele não tem mérito nenhum. Vocês percebem que numa sociedade que está se desenvolvendo, está se tornando mais complexa, as cidades estão crescendo, você tem que criar um sistema de direito que funcione, sistema de direito ou de leis que funcione. Veja, para você fazer isso, você tem que dizer que o indivíduo é responsável pelas suas ações. Para dizer que o indivíduo é responsável, você tem que dizer que ele tem a liberdade de escolher entre a boa ação e a ação ruim. E isso significa que ele determina o seu destino, e não Deus. Agora veja, se o indivíduo tem força para fazer o que Deus não quer, a potência de Deus não pode ser universal, a potência de Deus não pode ser infinita. Veja, Deus manda em tudo, mas não manda em mim. Percebe? O poder de Deus tem um limite, não é infinito, não é onipotência. Então veja, a primeira coisa que Tomás tem que resolver é por que a igreja tem direito de punir os hereges, de punir os infiéis, de punir os criminosos. Por que ela tem direito de punir? Porque, veja, Agostinho dizia que não tinha, tá certo? Nós não temos responsabilidade pelo que a gente faz. Deus é que já determinou. Então, como é que você vai resolver esse problema? Veja, a única forma de resolver é dizer, tem uma outra força no universo, além da força divina, que é a força do indivíduo. E ainda que Deus mande em tudo, tem um espaço da vida do indivíduo que manda ele. Veja, Deus pode determinar se o cara vai nascer ou não. Mas uma vez nascido, o cara vai determinar se ele é inocente ou não, se ele é assassino ou não, pela ação dele. E isso significa que tem uma esfera que Deus não manda. Mas aí Deus não é onipotente. Hã? O livre-arbítrio, percebe? Mas daí, veja, claro, você mata a onipotência divina. Veja, a onipotência e o livre-arbítrio são rigorosamente incompatíveis. Contradição inteira. Se você diz que tem outras potências além de Deus, você mata o monoteísmo. Se Deus não é a única potência, por que você não pode ter outros deuses? Pronto, tá certo? Você destrói toda a concepção medieval. Então você tem que manter a onipotência, mas ao mesmo tempo você tem que garantir o livre-arbítrio. Como é que ele resolve isso? Olha que sacada do cara, o cara é genial. Ele vai dizer o seguinte, olha, entre os vários atributos de Deus, tá, que ele é onipotente e que ele é a suprema bondade. Pela suprema bondade de Deus, Deus concede o livre-arbítrio aos indivíduos. Portanto, o livre-arbítrio dos indivíduos é manifestação da potência divina, da bondade divina. Não é restrição da bondade divina, não é limitação da potência divina. É manifestação da potência e da bondade divinas, percebe? Claro que é um jogo de palavras, né? Olha, você é livre porque eu lhe concedo a liberdade. E ao lhe conceder a liberdade, você pode fazer o que eu não quero, mas você, ao fazer o que não quer, você, na verdade, está correspondendo à minha potência, você está negando a minha potência. Isso é um jogo de palavras. Se você não quer que o cara faça e o cara faz, na verdade, o cara tem um poder que o seu poder não alcança. Mas, ao ele transformar a ação do assassino em uma decisão do indivíduo, que o indivíduo pode tomar porque Deus possibilita, e Deus possibilita porque Deus, pela sua suprema bondade, concede o livre-arbítrio, percebe que ele acha uma saída para esse problema?
A igreja agora pode queimar quem ela acha que tem que queimar, pode perseguir quem acha que tem que perseguir, porque afinal de contas, veja, o indivíduo é responsável. E isso não cancela não cancela a onipotência. Tranquilo? Se vocês perguntarem, mas por que isso é assim? Ele vai dizer que quando Deus criou o universo com essa forma esférica, com o inferno no centro, a terra ao redor do inferno, né? Quando Deus criou o universo assim, ele cria o universo de tal forma que cada coisa tem um lugar natural na história. Tem um lugar natural nessa hierarquia divina agora. E lembra que antes era cosmológica, a hierarquia agora é divina. E dentro dessa hierarquia, veja, o ser humano tem um lugar. Ele é mais racional, ele é um animal, ele é o animal mais racional de todos os animais racionais, portanto ele é o animal ser humano, e por ser ser humano, Deus colocou dentro da gente um pouco da razão humana. Lembra aquela história que Deus sopra na boca do ladrão e a partir daí vem o Espírito Santo? Veja, então uma parte da racionalidade humana da racionalidade divina, entra na alma humana. E isso faz com que o indivíduo seja capaz de ter o livre-arbítrio, de exercer o livre-arbítrio, sem cancelar a onipotência divina. Tranquilo? Primeira coisa. Segunda coisa, ele explica por que é que, com todas as transformações que estão acontecendo, então você não vai ter o apocalipse agora, na semana que vem, o mundo não está acabando, a vida está melhorando, o comércio está se desenvolvendo, a produção está aumentando, está surgindo a burguesia, as cidades estão crescendo, né? Apesar de todas as transformações, por que que o mundo vai ser sempre medieval? Porque nessa hierarquia divina criada por Deus, o Papa é sempre o ápice, o ponto mais elevado de toda a humanidade, porque ele é o único que tem contato com Deus e Espírito Santo. Então é o único infalível, é o único que sabe o que fazer em todo momento da história. Então, isso é explicado racionalmente? Oi? Como é que a gente pode... como é que eles explicam essa situação de que o Papa, essa conexão com o divino? Porque veja, olha para a história. Se fosse o processo, se olhar o processo de decadência lá do Império Romano, o que conduziu a cristandade a este momento de apogeu, de desenvolvimento econômico, de conseguir enfrentar os árabes? O que conduziu? A Igreja de Roma. Percebe? Se você olhar para a humanidade naquele momento, como é que a gente sai da decadência do Império Romano? A gente estava sendo invadido por todos os lados, isso aqui é um campo do lado, né? E a gente vem para essa situação de paz, de conquista, de desenvolvimento econômico, de ordem, tá certo? Como é que isso foi possível? Pela condição da igreja. Se não fosse a igreja, a cristandade não teria se articulado. E em parte eles têm razão. Porque de fato a igreja foi fundamental para articular a cristandade, né? Sim. Tá certo? Nesse sentido. Então veja, é claro que a verdade conduzida por Roma, ela é verdadeira. Porque veja como ela resgatou a humanidade daquela situação que estava. A cruz tem a sua força, percebe? Vem daí, ó. Eu estou fazendo essas questões porque, como eu venho de uma família extremamente católica e eu sempre fui com o pé atrás, eu sempre resisti muito, mas eu queria entender essa questão da religião e tal. Inclusive eu fui fazer teologia, terminei saindo para ser expulso, essas coisas. Claro. Eu vivi essas situações. E chegou um ponto assim de que, mesmo durante a missa, porque minha mãe me forçava muito, eu não conseguia ficar calado. O cara estava lendo lá a Bíblia e eu ficava levantando a mão, eu não queria que ele me explicasse. Aí chegou um ponto de que ele me chamou a parte, o padre, e disse: olha, Branca, ou você aceita pela fé, pela razão, você não vai conseguir entender. Sabe? Então não dá não para mim. Claro. Quer dizer, Ou seja, você era muito mais Guilherme de Oca do que Agostinho. E aí, quando você está fazendo todo esse movimento para a gente compreender, né, como é que esse mundo é explicado e a igreja vai ter um papel importante, existem determinados avanços. Claro. É importante a gente perceber isso. Aí eu fico tentando fazer as conexões para pisar mais firme. Daí o meu questionamento, para ir arrumando
Mas veja, pensa que a gente está num momento da história da humanidade, que ainda nem existe o renascimento comercial urbano para valer. A gente nem está se aproximando, faltam uns 400 anos para ter as grandes navegações. Então, nem tem ainda a acumulação primitiva. Tá certo? A gente está lá atrás na história. Se você olhar para a história, você está no meio da Idade Média. Se você olhar para trás, tem um longo período de decadência, de conflito, de guerra, longo. Depois tem o Império Romano, depois tem Cartago, é isso que tinha só. Então, nesse momento, veja como é que a humanidade chegou naquele lugarzinho da Europa, tá certo? Porque o resto do mundo está tendo outra história. Como é que a humanidade se resgatou daqueles séculos de decadência, de guerra, de invasão, que foi a decadência do Império Romano, a transição do escravismo ao feudalismo? Como é que isso foi feito? Sob a direção da igreja. Então, neste momento, você tem, tanto para a classe dominante quanto para os camponeses, você tem uma legitimidade histórica da igreja que é muito grande, em parte verdadeira. Porque do ponto de vista da construção ideológica e muito da construção política, militar e econômica do feudalismo, foi feita através da igreja mesmo. E as ideias do Maimonides, elas ganharam força porque precisavam explicar aquele momento que eles estavam... Claro. Porque você precisa justificar por que é que a igreja continua mandando, apesar de você ter, agora você tem o livre-arbítrio, apesar de você reconhecer que você tem que juntar fé e razão, você tem que fazer uma concepção de mundo que seja mais próxima à vida cotidiana que está surgindo naquele momento. E para fazer isso, né, a sacada dele foi genial. A gente se apodera de Aristóteles, que é muito mais racional do que Platão, tá? Se apodera de Aristóteles, um mundo só, é mais fácil da gente explicar, e incorpora em parte as contribuições que os árabes estão trazendo. Então veja, você pode agora perfeitamente olhar para os infiéis e dizer, olha, os infiéis, eles também são criação, também são criaturas de Deus. Eles ainda não conheceram a verdade, mas são criaturas de Deus. Tal como criaturas de Deus, a gente pode aprender com eles. Veja, Agostinho dizia, toda vez que você olha para a matéria, você olha para a natureza, veja, isto é onde o demo te pega, o corpo é a prisão da alma, é aí que o demo te pega. Então toda vez que você quer estudar a natureza, você está voltando a sua alma para o efêmero, para o passageiro, para o pecador, percebe? Para o pecado. Então você está devotando a sua alma à adoração do demo. Você tem que esquecer desse mundo, não tem que pensar nesse mundo. Nenhum dos problemas desse mundo vão resgatar a alma para a eternidade, para a eternidade com Deus. Vão resgatar a alma para a eternidade com Deus, tá certo? Veja, o que ele está dizendo? Veja, todo artesão, quando ele cria alguma coisa, na obra do artesão tem algo da alma desse artesão. Então, quando o artesão faz uma igreja, quando ele faz uma catedral, ele faz uma mesa, algo do artesão está ali. Quando Deus criou a natureza, algo de Deus está na natureza. Portanto, estudar a natureza é uma via de acesso a Deus, não é simplesmente uma via de acesso ao pecado. No momento que a agricultura está se desenvolvendo, que a questão decisiva é como eu seleciono a semente, como eu seleciono o animal, como nesse momento que conhecer o mundo é tão decisivo, você dizer, olha, estudar a natureza não só é permitido, como é bendito, porque é uma via de acesso a Deus, percebe? Sem questionar. Hã? Sem questionar. Sim, porque quando você reconhece a ordem da natureza, é impossível você não reconhecer na ordem da natureza a obra divina. Se você for questionar, bom, aí também você está querendo demais, tá certo? Aí claro que é o papel do demo. Mas se você olhar a ordem da natureza, como você pode duvidar que isso aqui é a obra de um Criador? É essa coisa, né, que a ordem do cosmos prova a existência de Deus. O Etienne Gilson, esse baita jesuíta que morreu há pouco tempo atrás, tá certo? A principal prova que Deus existe é a ordem do cosmos. Isso não pode existir sem ter um Criador. Esse argumento Tomás estava levantando lá na Idade Média. Então, se vocês pegarem, é interessantíssimo. Tomás vai escrever as 10 provas da existência de Deus. E são 10 provas absolutamente racionais. Todas elas decorrem da prova primeira. Tudo que existe tem uma causa. Bom, então tem que ter uma causa primeira. Porque se tudo que existe tem uma causa, tem que ter uma causa primeira. A causa primeira é Deus. Então, se tudo que existe no mundo que a gente tem uma causa, tem que ter uma causa primeira, porque senão como é que as coisas existem? Deus. Percebe?
Todas as outras 9 provas são decorrências lógicas desse postulado geral. Mas ele está dizendo, veja, a gente tem que provar que Deus existe. Não basta crer. Isso não vale. Percebe a modernizada que ele dá? É genial. E isso significa, no interior da igreja, uma certa racionalização da própria estrutura eclesiástica. Logo em seguida, você vai ter a proibição, a proibição de matrimônio por parte do padre. Logo em seguida, você vai ter a criação da Companhia de Jesus, que vai ser o exército da igreja, tá certo? Para combater, né, as reformas protestantes, calvinistas que estão surgindo, né, e as heresias burguesas que estão surgindo. Então, você vai ter uma certa racionalidade que vai preparar a igreja, a estrutura da igreja, do ponto de vista militar, político, ideológico, econômico, para enfrentar um novo mundo que está surgindo. E é a partir daí que vai surgir a Inquisição. É depois do tomismo que vai surgir a Inquisição. Porque antes não era necessário. Você não vai ter, né, o embate com Lutero de um lado, com Calvino do outro, o anglicanismo inglês do outro, o renascimento burguês do outro, lembra? O renascimento italiano de outro, depois, né, o humanismo holandês, depois. Você não vai ter nada disso. Né? A nova filosofia burguesa que está surgindo a partir de 1500, 1600, né, você ainda não tinha isso. Mas a partir do momento em que a igreja se consolida e o sistema feudal entra em crise, veja, o tomismo vai ser a base para tudo isso que vai vindo. Então o tomismo, ao mesmo tempo, faz uma baita renovação naquele momento, significa um baita avanço naquele momento, e em seguida, mas 2 ou 3 gerações depois, ele começa a servir porque vai ter de mais reacionário na história da igreja. Se é que não vai ter coisa mais reacionária, que provavelmente tem, né? Mas todo o combate que a igreja vai fazer ao mundo burguês que está chegando. Tranquilo? Veja, desse ponto de vista, o Tomás não vai trazer nenhuma grande novidade do ponto de vista da discussão das categorias ontológicas mais fundamentais. Ele continua dizendo, a essência é Deus, Deus é a essência de todas as coisas, portanto, Deus cria todas as coisas, a essência determina todas as coisas, então a essência determina todos os fenômenos, e não tem o que aconteça aqui embaixo, que tem uma ação de retorno sobre Deus. Então, a essência continua determinando o fenômeno não tem nenhum poder de retroação sobre a essência é rigorosamente não histórica, ahistórica, ela é eterna, imutável, perfeita. Tudo que acontece de imutável nessa esfera fenomênica aqui embaixo na história, tá certo? E isso significa, veja, que você tem uma relação de rigorosa exclusão entre essência e fenômeno. Essência é essência, fenômeno é fenômeno, o fenômeno é criado pela essência, determinado pela essência, e não tem nenhuma ação sobre a essência, nenhuma ação de retorno sobre a essência. E ele, claro, reafirma a continuidade, né? Por que a gente precisa da igreja? Porque não tem chance da gente deixar de ser pecador. Tranquilo? Quanto tempo eu tenho? Bom, eu vou fazer um pulo rápido pelo período moderno, tá certo? Porque no período moderno não temos grandes novidades em relação a isso, isso é incrível. Veja, quando a gente tem a transição do feudalismo de Tomás para a burguesia do processo da acumulação primitiva, posso falar isso? Entre 1500, 1550, até começar a Revolução Industrial, tá certo? Veja, se a gente pegar né, essa transição desse feudalismo, depois da decadência do feudalismo, apogeu do feudalismo, decadência do feudalismo e acumulação primitiva, você vai ter, do ponto de vista ontológico, uma discussão muito pobre. De um lado você tem assim, ó, a igreja dizendo, Deus é a essência de todas as coisas, Deus criou a gente, e não tem jeito de explicar o mundo a não ser a partir do que a igreja diz. E o que a igreja diz? O universo é esférico, a Terra está no centro do universo, tudo gira ao redor da Terra, e assim por diante. Veja, a burguesia, para se desenvolver contra o modo de produção feudal, ela tem que criar uma concepção de mundo que, primeiro, permita a ela reconhecer que a Terra não é o centro do universo, que, na verdade, a Terra gira ao redor do Sol. A burguesia precisa disso, porque a única forma de você fazer um mapa estelar, um mapa das estrelas, que possibilite a navegação de longo percurso em alto mar, é se você reconhecer que a Terra não está fixa, que a Terra gira ao redor do Sol. Se você não reconhecer isto, tá certo? É impossível você fazer qualquer mapa estelar que te possibilite fazer a navegação de longo percurso. Então, para a burguesia é fundamental afirmar que o sistema geocêntrico está errado e que, de fato, que funciona o sistema geocêntrico. É uma questão de necessidade econômica, percebe?
Então você tem que abandonar isso. E o Renascimento começa a fazer isso. Você tem que abandonar isso. Por outro lado, veja, a burguesia necessita urgentemente dizer, olha, este mundo feudal não é um mundo criado por Deus. Porque se esse mundo é um mundo criado por Deus, a burguesia vai ter que sempre obedecer aos senhores feudais. Então você tem que dizer, olha, o mundo é criado por Deus, mas não é este mundo criado por Deus. O mundo criado por Deus é outro, que tem os valores burgueses e não os valores feudais. Tá certo? Que abençoa a burguesia e não os senhores feudais. Então veja, você tem que manter Deus como criador de todas as coisas, mas você tem que fazer Deus criar de outra forma, de tal maneira, tá certo? Que você mantenha Deus como criador, mas tire Deus da vida cotidiana para você poder combater o feudalismo. Talvez a expressão mais acabada disso, mas eu estou pegando muito atalho aqui, talvez a expressão mais acabada disso seja o Isaac Newton. Veja, o que o Newton vai dizer? Deus criou o universo como um mecanismo de relógio, ele deu corda. E agora o universo funciona por ele próprio. Deus não precisa mais interferir na vida cotidiana. Veja, como é que na Idade Média se explicava a movimentação dos planetas, do Sol ao redor da Terra, lembra? Né? Da Lua, se explicava assim, se você tem um anjo que carrega tal como Deus manda que ele tem que carregar. Então, a gente não consegue explicar como os planetas se movimentam, não se preocupe. Deus garante essa ordem, tem um anjo carregando lá, tá certo? Você percebe? Quando o Newton chega e descobre a gravitação universal, ele vai dizer, olha, agora a gente sabe a lei que Deus criou para que o mecanismo de relógio, que é o universo, funcione por si próprio. Ele vai dizer, veja, a lei da gravitação universal é tão universal que para Deus fazer milagre, ele tem que obedecer à gravidade. Veja, Jesus subir aos céus só é um milagre porque tem a gravidade. Se não fosse a gravidade, tudo subiria aos céus, tudo flutuaria. Né? Então ele vai dizer, veja, a gravitação universal é a lei criada por Deus para ordenar esse mecanismo de relógio que é o universo. Deus não tem que ficar interferindo na vida cotidiana todos os dias. Ele criou o universo, a partir daí o universo funciona por ele próprio. Isso significa, veja, que a igreja não tem que ficar dizendo quem vai produzir os tapetes em Paris, quem vai ganhar dinheiro, quem tem direito de fazer isso ou aquilo. Isso os seres humanos determinam. Isso a gente resolve. Porque isso faz parte do livre-arbítrio, do livre-arbítrio que Deus deu para a gente ao criar este universo, que Deus não tem que interferir todos os dias. Então Deus consegue, veja, se mantém Deus, mas Deus sai da vida cotidiana. A partir de agora é assim, ó, Deus criou a natureza. E ao criar a natureza, criou a natureza da pedra, a natureza da água, a natureza, e criou a natureza do ser humano. Qual que é a natureza do ser humano? O ser humano é racional, o ser humano é proprietário privado no sentido burguês, portanto ele é mesquinho, ele é concorrencial, ele é egoísta. Isso faz parte da essência humana. Essa essência humana faz com que o ser humano seja um ser operativo, ser um ser que tome iniciativa, ele quer se enriquecer cada vez mais. A sociedade que dá de acordo com a essência humana é a sociedade que possibilita que, através do mercado e da política, os indivíduos individualistas, egoístas, disputem entre si e o melhor saia vencedor, e assim a sociedade vai ser melhor para todas. Então veja, a concepção de que Deus criou o mundo se mantém, que nós somos o que nós somos, que Deus não criou assim, se mantém. Mas agora é uma concepção que tira Deus da vida cotidiana, e a partir de agora você tem um momento em que, veja, a gente determina a nossa história de acordo com o que a gente resolver. E a melhor história para a gente fazer é aquela história que é compatível, que é harmônica, que é complementar com a essência dos seres humanos. Se os seres humanos são egoístas, burgueses, concorrenciais, proprietários privados, a melhor sociedade é a sociedade burguesa e não a sociedade feudal. Então, aí começa Descartes, Bacon, mas começa para valer com Hobbes, Locke, depois os iluministas, toda a concepção de mundo burguesa nascente, que vai desenvolver, do ponto de vista filosófico, a concepção de que Deus criou o mundo e nos fez burgueses, mas ele não interfere na vida cotidiana. Isto a gente faz por a gente. O que nós temos que fazer? Através do contrato social, fazer uma ordem política, jurídica, econômica, etc., que nasça da soberania popular. Lembra, Rousseau? Que nasça da soberania popular e não da vontade da igreja, nem de Deus, nem da Bíblia. Deixe isso de lado.
E ao fazer isso, veja, a gente tem que criar uma sociedade que seja rigorosamente compatível com a essência dos indivíduos, que são egoístas, mesquinhas, concorrenciais, etc, etc. Tranquilo? Veja que legal. Do ponto de vista das categorias ontológicas mais fundamentais, basta o que já foi produzido. Você não vai ter, durante todo o período moderno, você não vai ter nenhum grande pensador que vai elaborar nenhuma coisa genialmente nova. Veja, a essência humana é imutável, que corresponde à essência imutável do universo. A lei da gravitação universal do Newton é universal porque é eterna, é imutável, sempre vai ser assim, forever. Deus criou o universo segundo a gravitação universal, isto é para sempre. O universo não tem começo, meio e fim, o universo é eterno, não tem Gênesis e Apocalipse, é para a igreja, percebe? É eterno. E se o universo é eterno e Deus criou o universo eterno assim, criou a pedra eterna assim, criou o ser humano eterno assim. Então, veja, o ser humano ele é eternamente burguês. A sociedade que reconhece esse fato é uma sociedade que está em harmonia com a essência dos indivíduos. A sociedade, como a sociedade feudal, que não reconhece esse fato, está em conflito cotidiano com a essência dos indivíduos. Claro, isso vai desaparecer. Percebe? O que era essencial para a Idade Média se transforma em fenomênico para o mundo burguês. A ordem feudal, que é essencial, se transforma agora numa ordem não essencial, com a negação da essência, portanto como um fenomênico, que vai ser destruído, vai ser negado. Mas os pensadores modernos não precisam de nenhuma elaboração, além de uma essência eterna, um mundo fenomênico, que tem que corresponder a essa essência, porque é criado por essa essência, é determinado por essa essência. A elaboração que Agostinho tinha feito sobre a continuidade vale, continua valendo. A essência humana é sempre a mesma, só não tem mais o pecado original, mas a essência humana é sempre a mesma, continua a mesma, percebe? Então, durante todo o período moderno, você não tem nenhuma grande elaboração do ponto de vista das categorias ontológicas mais fundamentais. O que tinha sido produzido até esse momento era mais do que suficiente. O que a filosofia burguesa vai desenvolver é a teoria do conhecimento, é a teoria política, tá certo? Veja, se separa filosofia e ciência agora, lembra? Surge a ciência moderna. Então, através da ciência moderna, você vai fazer enormes descobertas acerca do que é o universo, do que é a matéria, do que é a biologia, do que é, tá certo? Então você tem um processo de desenvolvimento super genial por aí. Mas do ponto de vista ontológico, o que foi produzido basta. Essência, fenômeno, continuidade, nesta concepção que vem do mundo grego, que vem do mundo medieval, basta, é suficiente. Nesse período aí, eles explicam a função social da violência através de Deus, né? Através? Dessa concepção que Deus abençoa os burgueses. Ah, sim, claro. Veja. Porque ela muda, né? Na período primitivo, a violência tem outra função. Nesse período Como assim? ela passa. Como? O que você está pensando? O que você está pensando? Eu estou pensando assim. Eu queria saber se nessa fase aí, né, de a função primitiva, a função da violência, ela é explicada na concepção que Deus abençoa, por isso que esse uso da violência é certo, é correto, para adquirir, para fazer eles... Que violência você está pensando? Que tipo de violência você está pensando? Você está pensando na violência, sabe lá eu, da Inquisição ou não da violência sobre os trabalhadores, do Henrique VIII? Ah, não, aí assim, ó, você tem seres humanos, veja, todo ser humano é egoísta como coisa, mas você tem ser humano que é mais racional e outro que é menos racional. Quando você tem um humano que não é racional, que é vagabundo, que não quer trabalhar, etc. Bom, aí, cara, não tem jeito, você tem que forçar pela violência, não tem saída, tá certo? Acho que tem uma passagem do aquele de Abaixo da Democracia de a Comuna. Sim. Eu vi uma passagem relativa a isso. Ah, sim, claro, acho que tem. Então é explicado dessa forma. Dessa forma. E veja. E claro que na medida que você tem uma sociedade que é concorrencial, ela é necessariamente violenta. Percebe? Principalmente se você tem, como você tem no período da acumulação primitiva, você tem um absolutismo de direito divino que não reconhece na esfera política a essência concorrencial dos indivíduos. Lembra o Luís XIV? O Estado sou eu. O Estado não é resultado do contrato social. O Estado sou eu.
Então veja, não pode ter nada mais violento do que algo assim, porque você exclui do Estado a presença da essência de cada indivíduo, que é concorrencial, mesquinho, barará, barará. Então, na medida em que isso acontece, a relação só pode ser violenta. Então, veja, por que você tem um processo de guerra civil que vai ser a Revolução Inglesa? Por que você vai ter a Revolução Francesa? Porque você tem uma sociedade que está em absoluta contradição com a essência humana. A essência vai se impor de uma forma ou de outra. E aí, o direito à revolução dos revolucionários. Lembra que a doutrina jurídica jurídica, entre aspas, não, jurídica mesmo, do contratualismo, reconhece o direito à revolução. Quando você tem um governo que oprime os cidadãos têm direito à revolução. Percebe? Porque não tem violência maior do que ter um Estado que não possibilita aos indivíduos desenvolverem livremente a sua essência. A função do Estado é criar uma ordem na qual a essência dos indivíduos possa se desenvolver ao máximo. Que essência? Proprietário privado, concorrencial, certo? Vocês lembram Adam Smith, que ele vai dizer que toda vez que o indivíduo mesquinho, concorrencial, egoísta, trarará, né, por razões absolutamente egoístas, vai desenvolver o seu negócio, ele faz a prosperidade coletiva, porque ele gera emprego, ele paga salário, lembra? Né? Essa ideia que uma sociedade em que todos os indivíduos têm direito de buscar as suas finalidades mesquinhas, promove o bem-estar coletivo. Então, para isso, não pode ter o absolutismo de direito divino. Mas, para isso, você percebe que você está alicerçado na mesma concepção de essência, fenômeno. Existe uma essência que é dada e que dela decorre, uma essência do indivíduo que é dada, e dela decorre a ordem social. Que era muito parecido com o que a Idade Média fazia. Como o ser humano é pecador, a ordem é feudal, que era o que Aristóteles fazia. Como o ser humano é escravista, então a ordem é escravista, percebe? Sai da essência do indivíduo a ordem social. A burguesia está fazendo a mesma coisa. O que muda é que a essência não é nem escravista nem feudal, a essência é burguesa. Tranquilo? Aonde que isso vai mudar radicalmente? Quando vem a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e aí a história tem que entrar para valer na filosofia. Não dá mais para pensar o mundo sem reconhecer que o mundo é um processo histórico. Aí entra Hegel, e aí as coisas começam a se alterar. Percebe? Então, na verdade, a gente só vai ter uma nova elaboração ontológica, que vai trazer novidades para valer, percebe? Com Hegel. Ou seja, durante todo o período moderno, toda a reflexão ontológica sobre essência, fenômeno, continuidade, substância, ser, que foi feita no passado era suficiente, você não teve que ter nenhuma grande revolução nessa área. Então você não vai ter nenhum grande pensador. Eu estou pensando em Hobbes, Locke, Leibniz, Hume, tá certo? Diderot, Voltaire, D'Alembert, né? Rousseau, mesmo Kant. Não tem nenhum nesses pensadores, nenhuma grande, tem novidade, não tem nenhuma grande transformação. A próxima grande transformação vai ser o Hegel, que ele vai dizer, a essência, para ser essência, ela tem que aparecer no fenômeno. Então, pela primeira vez, a existência da essência é condicionada à existência do fenômeno. Mas isso é Hegel, 1806, lá na frente. Ó. Pleno período napoleônico, portanto, meio da Revolução Francesa, o final da Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Legal, né? É massa, né? Putz, o que era para ser uma noite vai virar 3, porque a próxima vai ser sobre Hegel, Marx, ontologia de novo. Eu achei que ia acabar hoje, ó. Fica pro próximo. A ideologia fica pro outro. Diga. Vai lá. Vai lá. Esses filósofos, tipo, Rousseau, Locke, Hobbes e tal, eles estavam justificando ainda a burguesia que estava em ascensão. Claro. Estava dando força a essa burguesia Claro. que estava ainda penetrando mesmo. Claro. Hegel, quando ele vai entrar na história, ele vem então para justificar uma burguesia que já passa de transformadora, de revolta com aquele ideia de revolta. Ainda não. Ele está, na verdade, quando ele está fazendo a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica, o que ele está fazendo é o maior elogio da revolução burguesa que a revolução burguesa jamais teve. Ele é o cara que vai dizer toda a história da humanidade estava dirigida, estava apontada, estava mirando a revolução burguesa.
A Revolução Burguesa é a realização mais plena de toda a humanidade. Então ele é o maior elogio que a burguesia revolucionária jamais poderia receber. Então ele foi o que reforçou tudo que os outros viam já também. Foi. Ou seja, ele é o cara que faz a síntese de toda a história da humanidade do ponto de vista da burguesia que está transformando o mundo no mundo burguês. Percebe? Que ainda não é reacionária, porque ela está fazendo, percebe? Ainda está construindo um mundo, mas que já tem esse mundo fundamentalmente na mão. Ela já destruiu o feudalismo, já está esparramando pelo mercado mundial, a Revolução Industrial está transformando a economia do mundo inteiro, percebe? E a burguesia está se transformando de classe subalterna na Europa a classe dominante mundial. A burguesia nesse momento é europeia, certo? Veja, então isso significa a realização mais plena da burguesia enquanto classe social. O Hegel, olhando a burguesia, ele diz, é a classe que está transformando o seu em si em seu para si. O mundo agora vai ser feito segundo a imagem e a medida da burguesia. É lindo, o que ele vai fazer é genial, é uma maravilha. É uma pena que vocês, na vida que vocês têm, não tem mais tempo de ler Fenomenologia do Espírito, Ciência da Lógica, porque, nossa, são obras que você começa a ler e você não consegue parar. É uma coisa. Brincando um pouco, porque ela tem um paralelo forçado. Mas, sabe lá, a Fenomenologia do Espírito é para a Revolução Francesa, o que é a Revolução Russa do Trotsky é para a Revolução Russa de 17. Se você quer um cara que conte para você a primeira parte da Revolução Francesa, digamos assim, com a profundidade, a paixão, né, a beleza que o Trotsky fez na Revolução Russa, pega a Fenomenologia do Espírito. É incrível. O que ele vai mostrar do início dos Estados Gerais, ele vai até um pouquinho antes, mas dos Estados Gerais, até a execução da família real, é uma coisa maravilhosa. Você não consegue parar de ler. E o livro inteiro ele bebe nisso. Isso é o que vai dar digamos assim, o eixo de toda a fenomenologia do espírito. É lindo, o livro é lindo. E depois do livro, quem que vem para Marx. Aí Marx. A burguesia reacionária. Ah não, aí depois você tem, aí a burguesia volta para Kant. Tem um movimento de volta para Kant. E aí você passa a ter de um lado o irracionalismo, que nem kantiano é. Tá certo? Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, etc. Esse vertente. Mas você vai ter a outra vertente que vai ser kantiana e vai ser positivista. E aí fica nesse, né? A última grande onda, ideológica burguesa, que foi o pós-modernismo, é um misto de racionalismo e kantismo, dependendo do que se trata. O Boaventura de Souza Santos é claramente kantiano. Se vocês pegarem o Lyotard, é claramente racionalista e fica mais ou menos por aí. A burguesia não consegue criar mais nada que não seja tentar requentar Kant ou tentar requentar o irracionalismo. Isso, a destruição da razão do Lukács deixa claro as razões disso. É bem legal, bem legal. Tu vai falar desses caras, Schopenhauer, Nietzsche? Não, eu estava pensando em agente de interação, a seleção ontológica mais direta, né? Então eu tinha pensado na próxima mostrar o que Marx e Hegel vão trazer de novidade enormes nessa área, né? Mas eu ia parar por aí para ir para a ideologia, que era o que tinha ficado naquele plano para o recomeço, né? Que eu já estou indo longe demais. Mas essa via irracionalista eu conheço muito mal, porque eu nunca estudei isso para valer. Deveria ter estudado, mas nunca estudei isso para valer. Então isso eu conheço muito mal, essa via toda. Meio que menininho, já falei, isso não me interessa. Eu li Schopenhauer quando estava fazendo a graduação, Nietzsche e tal, isso não me interessa. Meio que deixei de lado e nunca mais mexi, mas deveria ter mexido, né? Mas tem outras pessoas que estão estudando isso, então dá para recuperar. Mas paramos por aqui? Tranquilo? Não estourou? Não estourou, né? Tem só 2 horas ali. Legal. Como é que faz? Foi? Como é que faz? Você Eu acho que esse, o mesmo que você colocou para gravar, você aperta e fala. Aperta, para e desliga? Então vai lá. Vou apertar.